Paz, alegria, domingo, dia do Senhor, seja bem-vindo ao canal, que bom que você está aqui, vamos meditar a palavra de Deus, que riqueza de evangelho. Cada domingo estamos meditando o evangelho de Marcos, em cada domingo estamos vendo aí Jesus subindo para Jerusalém, e nessa subida para Jerusalém ele vai fazendo o anúncio da sua paixão, formando os discípulos sem compreender, e isso é muito importante para a nossa reflexão. Aquilo que Jesus está ensinando, a incompreensão dos discípulos, porque a gente se identifica muito com eles e nós podemos aprender até com a incompreensão deles no Evangelho. Então o Evangelho é muito rico para nos ensinar no nosso dia a dia. São muitas palavras de sabedoria de Jesus para nos ensinar, para nos direcionar. Então, se você quer um direcionamento para a sua vida, se você quer conduzir a sua vida com sabedoria, é na palavra de Deus. Então vamos ouvir, meditar o evangelho de hoje, Marcos capítulo 10, versículos de 35 a 45. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos, na tua glória, sentarmos-nos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que interessante aqui o Evangelho de Marcos, nos ensinando tantas coisas. Jesus ele já tinha feito o anúncio da sua paixão, por 3 vezes inclusive. Por 3 vezes Jesus faz o anúncio. E nessa subida para Jerusalém, ele vai alertando os discípulos de tudo que vai acontecer com ele lá em Jerusalém, para os discípulos ficarem cientes. Mas entra por aqui, sai por aqui, porque a intenção dos discípulos era outra. A visão de Messias que eles tinham era uma visão de um Messias político, davídico, como o rei Davi. E eles não tinham uma visão do servo sofredor, que é relatado inclusive na primeira leitura de hoje de Isaías. Eles não tinham essa visão do servo sofredor e que o sofrimento iria ser um sofrimento que iria trazer redenção. O sofrimento, quando ele é acolhido, quando ele é aceito, o sofrimento por Cristo, ele traz redenção, ele pode trazer maturidade. E então eles não entendiam isso. Por isso que eles estavam ainda com a intenção de querer poder. Por 3 vezes Jesus faz o anúncio da paixão. Na primeira vez Pedro não entende, ele reage de uma forma negativa, não consegue entender, não consegue aceitar isso. Depois, na segunda vez que Jesus anuncia a paixão, os discípulos ficam sem compreender e ficam meio que com vergonha, com medo de perguntar. Eles ficaram meio confusos, talvez, não entenderam e aí não quiseram perguntar, porque a intenção deles não era sofrimento, não. Eles queriam poder, eles queriam status, eles queriam que Jesus fosse aquele Messias que iria entrar em Jerusalém para poder reinar, acabar com o Império Romano, poder reinar, e eles já estavam ali disputando cargos nesse reino. Um reino humano, um reino
que não era de acordo com a lógica deles. Então eles não era o que Jesus queria ensinar. Eles queriam um reino humano, um reino que iria trazer para eles poder e status. Essa era a intenção deles. E aí no terceiro anúncio da paixão, agora vem esses dois discípulos também sem entender, querendo ser o maior, sentar à direita e à esquerda, e os outros 10 ficam indignados com o pedido, com a esperteza deles. Eles foram, espertos, mas não espertos de acordo com os filhos da luz, mas espertos de acordo com os filhos das trevas. Por isso Jesus vai chamar e fazer essa comparação. Olha, os chefes desse mundo, eles dominam, eles oprimem, os grandes dessa nação, dessas nações, eles tiranizam, eles têm um poder humano. Entre vós não pode ser assim. Eles achavam que estavam sendo espertos, mas Jesus disse, entre vós não pode ser assim como no mundo é. É um outro reino, é diferente. Jesus veio para servir, não para ser servido. E aquele que quiser ser grande tem que ser aquele que mais serve. Aquele que quiser ser o maior, seja o último de todos e esteja com os últimos. Jesus se colocou como o último para poder estar com os últimos. Nós também. É o que o Senhor pede para nós no seu Evangelho. Nós somos colocados, precisamos também nos colocar na condição dos últimos para estar com os últimos. Porque se nós quisermos poder, cargo, hierarquia, se nós desejarmos isso, nós não vamos pensar nos últimos. Não vamos. A gente pode até falar, pode até discursar, que é preferência pelos pobres e tudo mais, mas vai ser só discurso. Se tiver no nosso coração esse desejo de poder, como no coração dos discípulos, se tiver, nós não vamos aguentar as dificuldades, a cruz, vamos caminhar, mas reclamando, murmurando, falando mal das pessoas, não vamos suportar e não vamos estar com os últimos. Se não nos colocarmos no último lugar, não vamos estar com os últimos da sociedade, aqueles que precisam encontrar-se com Cristo, aqueles que precisam da misericórdia de Cristo. Então, na segunda leitura, inclusive, fala que nós devemos nos aproximar do trono da graça, mas não para querer poder, querer sentar à direita ou à esquerda, mas para experimentar misericórdia e a graça de Deus no tempo oportuno. É para isso que nós temos que nos aproximar do trono da graça, não para querer poder, mas para encontrar misericórdia para nós e para as pessoas, para os últimos que o Senhor quer alcançar com essa misericórdia. Então, os discípulos não era o que eles esperavam, não era o que os apóstolos esperavam. Eles esperavam outra coisa. Quando eles decidiram seguir Jesus, eles esperavam outra coisa. E você? Quando você aceitou uma missão, quando você aceitou uma coordenação de uma comunidade, quando você aceitou assumir uma missão numa pastoral, o que você esperava? Você achava que ia ter status, que ia ter talvez prestígio, que ia ser compreendido sempre? Você achava que esse segmento de Jesus aí, que você aceitou, iria te trazer só alegrias? Ia ser assim? Será que você imaginava que ia receber aplausos, elogios, que ia se destacar e que as pessoas iam reconhecer o seu trabalho? Você pensava assim? Os discípulos pensavam isso, pensavam que seguir Jesus ia ser só um mar de rosas, mas as rosas têm espinhos. E nós precisamos compreender. Se nós não compreendermos esse ensinamento de Jesus no Evangelho, a gente vai pensar em desistir, vai desanimar e vai esbravejar. Nós temos que purificar as nossas intenções. Temos que nos colocar como discípulos no último lugar, o que mais serve. Se você assumir uma missão, uma coordenação, uma liderança, uma pastoral, qualquer que seja a missão, se você assumiu, meu irmão, minha irmã, então você tem que ter muita consciência desse evangelho de hoje. Você tem que ter muita clareza desse evangelho que nós estamos meditando hoje. Não é para ter poder, prestígio, é para você servir ainda mais que os outros, se doar ainda mais.
é serviço e doação. Você assume uma missão, assume uma liderança, assume qualquer que seja, é serviço e doação. Não é para ter prestígio, atenção, não. É serviço e doação. Você vai ter que ser o que mais serve e tem que fazer isso com alegria. Se você entende, você vai fazer isso com alegria. Então nos aproximemos do trono da graça, não para buscar poder, mas para alcançar misericórdia de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.